você! Seja muito bem-vindo ao nosso fascinante mundo do autismo. Inscreva-se no nosso canal, dê o seu like e compartilhe. É isso aí, minha gente. Hoje, Victor, nós vamos falar de um assunto muito polêmico, embora já tenha sido tema e tem sido tema de vários estudos: a disforia de gênero no autista. A disforia de gênero é aquele desconforto que a pessoa sente no gênero do nascimento. Exatamente. Um estudo recente em Cambridge mostrou que os homens trans tinham mais características autistas do que as mulheres trans ou que os homens e mulheres neurotípicas. Outro estudo do NIH revelou que 7,8% das crianças que relataram ter disforia de gênero estavam no espectro autista. Isso é comparado a 1,47% da população geral dos Estados Unidos. Para falar sobre esse assunto, a gente traz diretamente da cidade de Olambra, em São Paulo, uma médica psiquiatra que a gente conheceu e é uma pessoa muito estudiosa sobre isso e outros temas, né, Victor? Sim, ela é uma profissional de visão. É a doutora Raquel Guimarães Del Monde. Olá, doutora. E conta pra gente o que é disforia de gênero. Oi, Vitor, tudo bem? É um grande prazer estar com você. Bom, disforia de gênero é uma situação que ocorre quando o indivíduo não se identifica com o sexo que foi atribuído a ele no nascimento. A pessoa, na verdade, tem a convicção de que ela tem sentimentos, pensamentos e atitudes que são socialmente e culturalmente atribuídas ao outro sexo. Então, nas crianças existe um desejo expresso, verbalizado, de pertencer ao outro sexo. E isso deve causar um estresse significativo e, inclusive, ter um impacto funcional na vida da pessoa, ou seja, perturbar as suas atividades do dia a dia. Em adolescentes e adultos, existe também uma repulsa às características sexuais secundárias do seu próprio sexo e o desejo de ter as características sexuais secundárias, que são a distribuição de pelos, o crescimento das mamas, o formato do corpo do outro sexo. A pessoa quer ter as outras características e ela quer ser tratada como sendo do outro sexo. Deve ser por isso, mamãe, que algumas mães procuram a gente querendo saber por que a filha mulher, por exemplo, quer ser tratada por nome masculino. Então, a gente fica pensando, doutora, por que, como a família pode saber que a criança está apenas confusa ou se realmente está ocorrendo a disforia de gênero? Para a família, é sempre uma situação muito difícil. Além das características do espectro do autismo, a criança que apresenta também a disforia de gênero, ela tem um comportamento que daí é duplamente diferente de outras crianças. A criança ela vai querer se vestir como pessoas do outro sexo, vai ter uma repulsa às vezes por brinquedos, cores, enfim, coisas que socialmente estão associadas, né, ao próprio sexo. E essa é uma situação que causa muito desconforto, que causa um sofrimento para a criança. Então não é um impulso, não é uma questão só de estar confusa ou de rejeitar os papéis tradicionalmente femininos ou masculinos. Existe um desconforto grande, um sofrimento em relação a assumir a identidade, né, do próprio sexo, e isso deve durar pelo menos 6 meses para que a gente possa começar a pensar em disforia de gênero. Puxa, Victor, olha que interessante. Gente, não é para desesperar, não. Para que seja disforia, tem que durar pelo menos esse pensamento 6 meses, né, Victor? Sim, isso mesmo. Mas será também, doutora Raquel, que existe assim, uma questão hormonal dentro do espectro do autismo que facilite ou que determine esse tipo de coisa? Não, diretamente, os hormônios nas pessoas do espectro não estão relacionados com o desenvolvimento da disforia de gênero. Existe uma relação indireta, porque o cérebro do feto, ainda no útero materno, ele está sujeito à influência dos hormônios que são inclusive produzidos pelas gônadas do feto. E essa exposição vai sim ter um efeito sobre o desenvolvimento cerebral, sobre a configuração neurológica desse cérebro. Mas existem também outros fatores associados, então é uma questão bem mais complexa. Pois é, mamãe, como a gente sempre diz, né? Nada no autismo é simples, tudo tem a complexidade humana.
Então, gente, antes de tirar a conclusão, vamos continuar ouvindo a doutora Raquel. Isso mesmo. E doutora, muita gente se pergunta, porque isso já foi inclusive afirmado por alguns pesquisadores, se o cérebro do autista é extremamente masculino. Bom, esse é um assunto polêmico porque às vezes as pessoas têm tendência de levar para um lado de superioridade ou inferioridade, mas a questão não é essa. Na verdade, nós sabemos por fato que o cérebro masculino e o cérebro feminino têm diferenças que são significativas no seu funcionamento. Então, por exemplo, as mulheres, de modo geral, tendem a ter scores superiores no desempenho verbal e os homens no desempenho visoespacial e na sistematização de algumas informações. E isso não tem nada a ver nem com inteligência, nem com capacidade, mas são realmente diferenças que são detectadas no funcionamento cerebral de homens e mulheres e que devem ter também a ver com genética, porque são diferenças inatas e que são observadas em diversas culturas. Tem a ver com algumas características de funcionamento do cérebro autista, que é um cérebro mais focado em detalhes, com às vezes dificuldades de generalização do aprendizado, de ter um funcionamento, um pensamento mais rígido, mais literal e ter dificuldades da comunicação social. Então seria um funcionamento mais semelhante àquele que a gente observa nos cérebros masculinos do que em cérebros femininos. Pelo que eu estou percebendo, Victor, é importante não rotular, né? A gente tem que conhecer, cada um é cada um. Exatamente. Mas será que a visão que o autista tem dessa questão de gênero é diferente de uma pessoa não autista, doutora Raquel? Sim, eu acredito que eles vejam de maneira diferente as questões de gênero. E não só de gênero. Minha experiência, trabalhando há muito tempo com pessoas do espectro, mostra que, de maneira geral, eles estão mais livres dessa pressão social, da pressão de grupo, até justamente por não perceber certas nuances do funcionamento social típico, e isso, na verdade, dá mais liberdade para que eles questionem tanto os papéis femininos e masculinos, como uma série de outras coisas que socialmente são dadas como certas. E eu acredito que sim, que eles tenham essa visão um pouquinho mais ampla e que vai além realmente dos rótulos e dos estereótipos. Nossa, Victor, isso me fez lembrar de algo que aconteceu comigo. Eu, de fato, não tinha muito essa coisa. Com homem é assim, com mulher é assim, as coisas têm sinais, era muita informação. O autista ele não tem muito essa percepção de sinais. E um dia, em tempos idos, na época de faculdade. Muito tempo. Não, outro dia. Outro dia ali. O que acontece? Eu vou a um lugar aqui em Belo Horizonte, que até não existe mais não, chamava Cervejaria Brasil. Vai uma turma pra lá. E tem uma mulher tocando violão e eu acho o violão o máximo. Meu pai toca violão, o pai do Victor toca violão, eu acho tudo muito bonito. E eu fiquei olhando embevecida para aquilo. Minha gente, quando eu vou ao banheiro, quem está atrás de mim? Quem? A mulher que tocava violão me colocou assim na parede e falou assim, escuta aqui, eu tô percebendo que você tá interessada em mim, qual que é? Passei um aperto, ainda bem que minha amiga chegou, eu falei assim, ai, aqui não tem nada disso não, não tem nada disso não. Aí a minha amiga, pra piorar, falou assim, o que tá pegando aí? Eu falei assim, nossa, agora então que já era. Mas é isso, eu não tinha essa noção de homem, de mulher. Para mim era gente, eu estava observando uma pessoa que tocava violão lindamente. Exatamente. E por falar nessa questão do... obrigado por compartilhar isso, mas por falar nessa questão do homem e da mulher, doutora Raquel, existe uma diferença entre pessoas no espectro que nasceram biologicamente homens ou mulheres e que têm disforia de gênero? Se ela nasceu biologicamente homem ou biologicamente mulher? Bom, as informações que nós temos sobre disforia do gênero em pessoas que estão no espectro autista são muito recentes, então são frutos de pesquisas que foram realizadas nos últimos anos. Não é um consenso e nós ainda temos muito para estudar, para observar, para ter alguma certeza. Mas o mais importante para os profissionais que trabalham com as pessoas dentro do espectro autista é saber que existe 8 vezes mais chance de uma pessoa no espectro expressar a disforia de gênero do que uma pessoa neurotípica fora do espectro.
Agora, dentro desse universo que foi identificado até agora de 5% das crianças no espectro que também têm disforia de gênero, não houve nenhuma diferença entre as que nasceram homens ou mulheres. Doutora, é um assunto muito polêmico, mas não é só polêmico, né? Um assunto que convida a gente a mais e mais pesquisas. Muito interessante, né, Victor? Muito obrigado, doutora Raquel, por contribuir com o nosso canal. Foi muito bom estar aqui com vocês e eu espero ter esclarecido algumas dúvidas. Obrigada e até a próxima. É isso aí, minha gente. Nada de ficar encucado, um dia de cada vez. O canal está aqui para levar até você toda a informação juntinhos, com tranquilidade a gente vai estudando, um dia de cada vez. Isso mesmo, até mais. Até!